Gente, olha só o que que tem para hoje. É muita coisa, gente. E tem mais ainda, né? Tem as E tem próximas mais, lives. né? E a gente É conversou verdade. tanto sobre isso. E você Então, tá tá. bem? Eu tô bem. Ah, que bom, Tava que bom. ansiosa para essa live. Vai ter muita coisa boa. E muita coisa Vai ter que, bastante? assim, o pessoal, assim, que abre, né, pet shop, não tem essa... Não se informa, não tem informação sobre gestão, né? Que é uma parte bem importante, e principalmente sobre direito empresarial, né? Que Sim, sem dúvida. é A gente isso. tem várias questões ligadas não só à atividade de banho e tosa, mas também a empresa que você abre e também as obrigações enquanto prestador de serviços. Então, são muitas coisas que às vezes são negligenciadas pelo empreendedor, né? E é super Uhum, importante, porque são dessas relações que decorrem diversos direitos, mas também deveres desses profissionais. uhum. E também dos tutores. Muitas vezes o Com pessoal acha que certeza. é só adquirir um animal e vai ser é só tratar como na verdade assim não se trata nem como uma criança, né? Porque as pessoas acham que a maior dificuldade, né, é o xixi e cocô no lugar que a pessoa escolheu, né, pro animalzinho fazer. E aí eu tenho reparado, né, a diferença entre. Porque eu já falei, né, que para você ensinar uma criança a fazer xixi no penico, você tem que ficar toda hora incentivando lá, fica em cima, vendo ó, se está fazendo no lugar certo ou não. E se você deixar o peniquinho lá e não fizer nada, a criança não vai entender, né, o que é para fazer com aquilo ali, vai achar que é brinquedo. E com o cachorro é a mesma coisa. Se você só deixar ali a fraldinha ou o jornal e não der nenhum sinal, não ensinar, como que o cachorro vai aprender, né? Então, Exatamente. É é, aquilo que a gente já discutiu ontem e eu venho discutindo aqui também, que a gente espera dos animais e comportamentos humanos, inclusive o de raciocinar e de entender aquilo que a gente deseja para a gente. Teve uma live que eu fiz com uma educadora canina, a Thaís, uhum, e foi super legal, porque a gente cria essa expectativa de que a gente compra ou adota um animal e quer que em um mês, a gente quer que no mesmo dia, né? A expectativa de que a gente, no mesmo dia eles já aprendam. Mas a aprende gente tirou automático. eles exata, que já venha com aprendido, se possível. E a gente esquece que a gente que tirou eles de um ambiente natural, em que Uhum. eles estavam livres para fazer as necessidades em qualquer lugar. E a gente trouxe eles para dentro de casa e explicar e fazer esse processo de aprendizagem leva tempo, como qualquer aprendizagem. Até para a gente, humano, isso leva tempo. Imagina para eles que não conseguem se comunicar pela forma verbal com a gente, né? Então Uhum. isso É acontece isso mesmo. que, às vezes, muitas pessoas também têm um pouco de dificuldade de compreender, né? Porque a nossa comunicação principal, a nossa forma de comunicação principal é a verbal, e do animal é totalmente não verbal, de linguagem corporal, né? Então, por isso que parece simples, mas não é ter um cachorrinho ou ter um gatinho dentro de casa. Até outros animais também, né? O hamster ou as aves. Então a gente tem que conhecer cada particularidade de cada raça, de cada espécie, né? Então, vamos lá. Gente, olha, eu vou ler para não perder nenhum detalhe. Eu estudei um monte aqui para fazer essa live, ó. Antigamente, os animais eram considerados irracionais e objetos de benefício humano na produção. Atualmente, já se comprovou que os animais são seres sencientes, ou seja, percebem sentidos. E, do ponto de vista jurídico, o que significa? O que significa ser um ser senciente? Bom, a ciência do animal é uma característica que vai estar muito, que a definição vai estar muito mais ligada a um conceito biológico ou até mesmo médico veterinário.
que é a possibilidade desses animais sentirem crueldade, sentirem perceberem sofrimento. Então, a partir disso, a gente consegue entender que se os animais são capazes de sentir medo, sofrimento, ansiedade, estresse, todos esses tipos de sentimento, a gente tem que, na medida que somos humanos e tutores, preservá-los desse sofrimento, porque nós temos que garantir a eles, no conceito de convivência, de coexistência com todos os animais, o bem-estar na medida do possível. Então, juridicamente, quais são as implicações disso? O animal, o direito do animal, o direito dos animais, o direito animal, a gente tem várias vertentes aí. Num aspecto amplo, poderia até falar em direito ambiental, porque animais compõem a fauna, né? Então, mas assim, num recorte mais restrito, a gente tem que pensar que esses animais, cada vez mais estão sendo reconhecidos direitos para eles. A gente estabelece relações jurídicas que envolvem esses animais, seja na medida que a gente protege ou visa proteger eles de maus tratos, que podem ser praticados por toda a ordem de pessoas, tutores, veterinários, estabelecimentos. Então o ordenamento tem que proteger esses animais. Também tem relações que a gente se estabelece por meio das relações afetivas, em que famílias passam a considerar os animais como verdadeiros membros da família, integrantes, e isso tem reflexos, inclusive, em divórcios, em separações em que os casais não têm filhos, ou às vezes até têm filhos, e discutem e disputam a guarda desse animal, o que não quer dizer que nessa disputa também não tenha que ser observado o bem-estar, porque às vezes ficar trocando o animal, que nem a gente faz com o filho, às vezes, né? Ficar uma semana com um, uma semana com o outro. Isso talvez para o animal possa gerar um estresse. E aí a gente vai usar do profissional da medicina veterinária para poder ajudar a gente no direito, para avaliar se essa questão vai ser benéfica ou não para o animal, considerando o interesse do animal também. Uhum. O animal também, ele tem diversos direitos, como ele tem direito ao bem-estar, então tem direito a de ter uma alimentação adequada, tem direito de não passar sede, a gente tem o dever de não submetê-los a estresse enquanto tutores, e aí a gente pode até fazer um link com a questão do próprio banho e tosa, até em que medida isso vai ser benéfico ou não. A gente tem o dever também de assegurar que eles possam realizar comportamentos que são naturais da espécie. Que nem a gente estava falando agora há pouco, a gente tem a expectativa de que eles tenham comportamentos humanos, mas isso não é o ideal. O ideal é que a gente respeite, entenda essas diferenças e, na medida do possível, proporcione para eles poderem agir de uma forma natural, que é a expectativa de todo animal, né? Então, juridicamente, seria mais ou menos isso. E para o animal poder se expressar, né, de forma um pouco mais semelhante, de forma mais semelhante possível, né, da sua forma natural de viver, é com o enriquecimento ambiental, né? É o forragear, é o caçar. Muitas vezes o tutor fica bravo, porque eu comprei brinquedo tão caro, o cachorro destruiu o brinquedo. Mas essa é a intenção do brinquedo, né? Para o cachorro suprir esse instinto dele de caça, de forragear. Forragear é ficar farejando para encontrar alguma coisa. Então, isso é bem importante. E é bacana, o enriquecimento ambiental também pode acontecer no banho e tosa. Eu vi que a Larissa está aí. A Larissa Romão, ela é bióloga e adestradora e tem um pet shop. Ela vai apresentar comigo no workshop sobre comportamento e linguagem corporal no banho e tosa. E ela faz um enriquecimento maravilhoso, assim. Eu já vi vídeos dela que eu ficava maravilhada, assim. Então, naquela live que você fez com a Lígia, eu vi que ela participou, vi que ela falou bastante coisa interessante também, então...
Tenho Ah, certeza sim. que esse workshop vai ser sensacional. Então, explica um pouco sobre o que é a tutela, né? Porque até um tempo atrás as pessoas eram proprietárias dos animais, e aí o termo proprietário parecia pesado, aí passou a ser os donos dos animais, mas agora nós chamamos de tutores, né? Como é que foi dada, né, essa mudança, ou essa mudança acontece também no meio jurídico? Bom, hoje no ordenamento jurídico a gente tem algumas divergências assim de como tratar o animal, né? O Código Civil ainda fala que o animal é um bem semovente, embora a gente tenha uma lei que está na Câmara dos Deputados para ser aprovada, que é justamente a lei da senciência, que vai alterar o Código Civil, excluindo esse conceito, os animais desse conceito de bem semovente. Uhum. Então, a gente tem essa definição por hora pelo Código Civil. O próprio Código de Defesa do Consumidor, às vezes, em algumas transações, entende que ele é um produto, o animal é um produto, na medida de compra e venda. Então, a gente pode entender que, às vezes, até é aceitável que tem caráter financeiro, tem animais que são caríssimos, né? Então, isso tudo vai permear essas relações também. E aí a gente pode perceber que o termo proprietário realmente era muito pejorativo, porque os animais, eles têm interesses, eles têm direitos, e esses direitos podem, inclusive, ser opostos ao próprio tutor, ao próprio dono, né? Que esse conceito acaba objetificando muito o animal, de proprietário, de dono. Então, tutor é aquele que é responsável em todos os sentidos. Responde pela saúde, responde também pelos atos desse animal. Então, é engraçado falar isso porque você comentou mais cedo que a gente, às vezes, pega um animal sem se dar conta de todas as responsabilidades que envolvem esse ato. Então, é um trabalho, o de esclarecimento a respeito disso, que ainda precisa ser muito fomentado, porque os tutores, muitas vezes, equivocadamente, acham que é só pegar um animal que pronto, que já está tudo certo. Mas não. Um tutor responsável é aquele que vai prezar pelo bem-estar, que vai estudar comportamento, que vai se aprimorar na medida do possível para fornecer o melhor bem-estar para aquele animal. Porque se você tomou a decisão de levar esse animal para sua casa, você tem que ser responsável por isso, né? Então, nessa medida de transformar esse conceito de objeto do animal, é que o termo tutor passou a ser mais adequado. Porque a gente fala não na propriedade, na posse, que a gente tem que submeter a qualquer custo, mas sim também em responsabilidades do tutor para com aquele animal. Uhum. E eu vou tocar num assunto aqui que vai doer em todo mundo. Polêmico. Competições de tosa e competições a gente chama de art grooming, né? Que aí o cachorro fica lá por 3, 4 horas em pé e tem que ficar na posição certinha para o tosador fazer todos o recorte, né? Conforme alinhamento, padrão CBKC. Ou então faz pinturas na pelagem e aí faz uns recortes lá, né, para ficar dar um formato de lembrando objetos ou imagens, né? Será que isso é tratar o animal como um objeto, né? Para melhorar, aumentar o ego humano, né? Infelizmente, a gente lida muito com o ego humano, né? A gente tem as expectativas que a gente tem com relação ao animal são expectativas que a gente tem próprias, né, consigo mesmo. Então, hoje essas competições acontecem, e geralmente existem responsáveis técnicos que acompanham. Mas eu me pergunto também, tem muita gente, principalmente os defensores da causa animal, que questionam se a exposição desses animais a essas situações
não são algo que estariam ofendendo o bem-estar do animal, na medida em que eles estariam tendo que se submeter a comportamentos rígidos, de ficar lá parados. Será que isso estaria assegurando o bem-estar dele? E, então, precisaria verificar caso a caso e também se as normas sanitárias e de saúde estão sendo observadas. Mas é um tema bastante polêmico mesmo. Eu levantei só para o pessoal dar uma pensada nisso. Então... dá tema para uma live inteira, é só disso. Então, vamos para a nossa segunda pergunta. Antigamente, os animais eram considerados como coisas, como bens de proprietários, mas isso tem mudado tanto que se fala sobre tutela de vulnerável. Sob esse aspecto, quais são os direitos e deveres dos tutores do ponto de vista educacional, como sociabilização, ou seja, educar, ensinar a ser sociável? Olha, os tutores, como eu falei, eles têm diversas responsabilidades que por vezes eles desconhecem. Das mais básicas, como por exemplo... Ai, travou. Patrícia. Vamos aguardar um pouquinho. Ai, meu Deus, Patrícia. Calma aí, Patrícia. Aí, pode falar agora. Oi, Brigitte, tô aqui. Voltou, parou. Aí, travou voltou. Bem no comecinho, quando você começou a falar. Bom, que eu estava falando que os tutores, eles têm deveres, porque assim, todo direito vem acompanhado de dever. Então, você... De novo. Vamos aguardar um pouquinho. Pessoal que está entrando agora, a Patrícia deu uma travada ali, mas já volta. Patrícia, você está perto do modem de Wi-Fi? Tá? Então dá uns tapas no modem aí. Pera. Começa a falar então, de novo. Bom, vamos lá, mais uma vez. É que... Acho que será que firmou agora? Vamos lá. E eu estava falando que os animais, os tutores, têm direitos de ter os animais, mas também têm deveres. Tem deveres e alguns não são praticados dos mais básicos. A gente vê tutor saindo na rua sem recolher os dejetos dos animais, sem guia, que também isso é uma obrigação do tutor, porque esse animal pode atacar alguém e é uma reação que o animal vai ter e o tutor não vai ter o que fazer e vai ser responsável por esse ataque, se eventualmente acontecer. Do ponto de vista educacional, quanto mais eu estudo a respeito do tema, mais certeza eu tenho de que o tutor tem o dever de conhecer aquele animal e de estudar a respeito daquele comportamento. Porque a gente tem uma variedade de animais imensa. Além das variedades, a gente tem que considerar também a individualidade de cada animal. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho duas. Eu tenho uma SRD e uma Yorkzinha. E elas têm comportamentos completamente diferentes. E ainda mais tem uma situação de que se elas estão juntas, elas têm um comportamento. Se elas estão separadas, elas têm outro comportamento. Então, na medida que a gente vai estudando isso e sabendo interpretar o sinal que eles nos dão e que se a gente não consegue entender, aí a culpa é nossa, porque a gente não estudou a respeito disso, para saber entender as necessidades desses animais. Então, os tutores têm sim deveres de estudar a respeito dos animais, da raça, porque cada raça tem uma peculiaridade, particularidade, e é super importante você saber isso, enquanto tutor, para assegurar o bem-estar para o seu animal. Uhum. Agora tá tudo bem? Continua, tá firme agora a internet? Tá, a sua voz está um pouco desincronizada com a imagem, mas dá para entender. Então tá bom, então vamos.
Pois é, então, aí sobre essa questão de sociabilização no banho-tosa, o que que eu indico para os tutores e o que que eu indico para os profissionais de banho-tosa incentivarem os tutores a fazer? Se o cachorrinho ainda não terminou a vacinação, pede para o tutor levar o cachorrinho no colo e aí levar e para o cachorrinho olhar, ver, conhecer o pet shop, conhecer as pessoas, né, que trabalham ali dentro. E aí leva uma vez, leva duas, aí terminou lá o ciclo de vacinação, faz uma sessão só de simulação para ver as reações do cachorrinho, para ele se habituar. Porque, assim, o banho e a tosa tem muitos estímulos ali, né? Tem piso gelado, tem a sensação de estar molhado, aí tem barulhos repentinos, que é quando de repente o soprador liga, de repente o secador liga. A gente não se assusta porque é a gente que tá ligando, a gente sabe, né, o que vai acontecer. E o cachorro não. E aí, de repente, vem um ar forte do nada, né? E aquele ar do soprador e do secador são muito fortes e que assusta mesmo o cachorro. E eu já reparei nos meus atendimentos que a maior parte dos medos em relação à secagem não é com barulho, é com a sensação do ar neles. Porque eles não sabem de onde está vindo, né? Uhum. E aí também, que mais que tem estímulo? É a mesa com cheiro de vários cachorros. E o cachorro, quando ele está nervoso, ele libera feromônios de alerta nas patas. Então, assim, se atender um cachorro, aí o bem que ficou um pouco nervoso ali, liberou feromônio. Deu um print lá na mesa, aí chega o próximo, já começa a ficar meio tenso porque sente aquele feromônio, acha que tem perigo no ambiente, ou então já ouve outros cachorros latindo da gaiola, né? Então é muita coisa para o cachorro assimilar ao mesmo tempo. Então, por isso que tem que fazer essa sociabilização, ou seja, ensinar a ser sociável no banho-tosa, antes de fazer o primeiro banho ali dentro. Seja o primeiro banho da vida do cachorro, ou seja o primeiro banho no pet shop, né? E, bom, para quem... Sobre isso que você está falando, é super importante mesmo, porque isso tem que acontecer de uma forma gradual, para que não gere mais estresse no cachorro, né? Então, a apresentação dessa etapa é muito importante que ela seja feita dessa forma que você falou, e aí você tem muito mais expertise para falar disso do que eu. Mas, realmente, tem vários estímulos que vão impactar no cachorro, às vezes desde do transporte. Tem pets que oferecem o transporte também. E aí imagina a forma como esses animais estão sendo acondicionados, todos naquele ambiente já que estão sendo levados e eles não estão entendendo para onde, o tutor não está ali com eles. Então, essa primeira introdução no banho-tosa é muito importante para que não seja entendida pelo cachorro como algo ruim. Esse processo tem que ser positivo para que ele aceite. E aí todas as etapas são abrangidas, né? Desde o banho, o aspecto da água, o secador, a própria escovação. Então, realmente, o tutor tem que entender a importância desse processo para o bem-estar do seu animal. Não simplesmente contratar um pet shop pelo menor preço e seja o que Deus quiser. Porque, assim, esse comportamento e o que advier dessa situação de banho e tosa vai refletir no que o pet é dentro de casa. Então, às vezes, ele passa a apresentar comportamentos de agressividade por uma situação que ele vivenciou lá e que ele vai trazer para casa. Por vezes, ele pode trazer para casa, porque ele não entendeu o contexto disso tudo, né? Exatamente. E, assim, o tutor, ele tem o direito e o dever também de observar como está sendo feito o trabalho no pet shop. Muitas vezes a pessoa, eu não sei o que passa na cabeça de algumas pessoas que vai dar o banho no cachorro e esfrega, parece que está esfregando roupa lá, mas não precisa. Só tem a pele do animal, você esfrega com as pontas dos dedos, assim como quando a gente lava a cabeça. Com delicadeza e muito mais porque o cachorro, ele é um ser pequenininho, titiquinho ali, muito delicado, né? Claro, né? Dependendo do porte, mas e também assim, você não sabe qual que é o histórico de vida do cachorro, se ele fez alguma cirurgia, se ele é mais sensível a alguma região ou não.
ou se como está a saúde dele, se ele tem alguma infecção ali na região da face, né, no ouvido ou na boca, ou nos olhos, que está mais sensível. Então, às vezes o cachorro pode morder, mas não é porque ele está dominante, né, ou porque ele quer liderar, mas é porque o cachorro tem sensibilidade. E aí, a gente tem que fazer um trabalho de dessensibilização e contracondicionamento, e principalmente um trabalho para que ele tenha uma reação emocional de calma e tranquilidade durante o manejo. Então, a gente, assim, todo cuidado é pouco, né? Então, a gente tem que estar sempre atento ali ao comportamento dele e à linguagem corporal. Vamos ver, Vicky, Por surgiram isso que é tão comentários. importante a gente entender a respeito disso, e não só o tutor, também os funcionários, tosadores, os banhistas, os proprietários, todo o pessoal envolvido nessa atividade, entender a hora que ele dá o sinal de que você tem que parar, porque isso tem que ser respeitado, para não gerar um estresse pior e ter consequências piores, né, que a gente sabe que muitas vezes acontece. Uhum. E vamos para a próxima pergunta. Ó, já foram 30 minutos. Deixa eu ver. Ó. Meu Deus. Ó, diante do aumento crescente de animais de estimação nos lares, houve também uma explosão na oferta de serviços de banho e tosa. Nesse contexto, muitos acreditam que é simples realizar os procedimentos, tanto os tutores como os profissionais de banho e tosa que estão iniciando, né? Investem tudo o que têm e se decepcionam ao longo do trajeto por conhecer o comportamento e não saber, por desconhecer o comportamento e não saber como se portar diante disso. Diante de cães com medo e até agressivos. Porém, gostaria que você esclarecesse sobre a responsabilidade desses profissionais enquanto prestadores de serviço, conforme o Código do Consumidor, levando em consideração os seguintes princípios: vulnerabilidade do consumidor, boa-fé, transparência, informação, segurança. Interpretação mais favorável ao consumidor, nos casos de ação judicial, coibição de abusos. E por que você deu uma risadinha? É praticamente uma prova oral aqui. Pior, né? Pior, vamos lá, mas você é craque nesse assunto. Vamos lá. Bom, hoje a prestação de serviços em pet shops de banho e tosa, ela é abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, que vai estabelecer para esses estabelecimentos uma responsabilidade civil objetiva, que no Código de Defesa do Consumidor é a regra. Isso significa o quê? Que na prova, num processo eventualmente instaurado, não vai ser apurar a culpa do profissional. Isso não vai ser levado em consideração. O que a gente vai considerar é se teve uma conduta ilícita, um dano e o nexo de causalidade. Algo que, verificada esses elementos, a gente vai ter que falar na hipótese de responsabilização, que é a indenização, pagar uma indenização. Isso se dá por quê? Na relação entre consumidor e prestador de serviços, o Código de Defesa do Consumidor, ele busca equiparar essas duas partes, porque e aí já partindo para abranger também os princípios que você falou, que são os que regem o próprio CDC, o consumidor ele está sempre numa situação de vulnerabilidade, porque ele por vezes desconhece todo o funcionamento daquela atividade. O funcionamento da atividade é a atribuição do prestador de serviços, então ele tem que conhecer a atividade. Para tentar igualar essa posição, nessa relação entre consumidor e prestador de serviços, a gente fala no dever de informação. Então, o dever de informação adequada e clara para o consumidor é um dever que advém da lei pelo CDC, que o prestador de serviços tem que esclarecer tudo o que acontece naqueles serviços, os riscos, enfim, para que o prestador possa livremente, e aí também abrangendo já o princípio da boa-fé e da transparência,
que tem que reger essa relação, que é uma relação que vai se estabelecer com base na confiança, na boa-fé contratual, que são as partes tratarem, serem transparentes naquilo mesmo que elas estão oferecendo e para permitir que o consumidor tenha liberdade de contratar aquilo que ele realmente quer, a partir das informações que ele recebe do prestador de serviços. Então, para garantir que essa relação vai ser equiparada e que ela vai ser o mais igual possível, é que a gente fala que o CDC ele tem um microsistema que vai favorecer o consumidor. Isso processualmente também falando, né? Porque aí, num processo, na maioria das vezes, a gente pode falar em inversão do ônus da prova, dever da hipossuficiência do consumidor, vai depender do caso, mas isso acontece com frequência. Uhum. Então, eu acho que, não sei se falei de todos os princípios que você comentou, o da boa-fé, da transparência. Lembrando, pessoal, que CDC significa Código do Consumidor, tá? Isso mesmo, que às vezes a gente é automático, abrevia, né? Então, o que pode fazer um tutor quando vê um manejo que para ele parece ser abusivo, né? O cachorro tá tentando fugir, tá super agitado, e aí o tosador fica lá fazendo a contenção, segura aqui a barbinha, segura a cabeça, fica duas pessoas segurando. Eu sei que para quem é prestador de serviço, né, profissional de banho e tosa, também se sente naquela obrigação. Estou vendendo banho, tenho que entregar o banho feito. Estou vendendo a tosa, tenho que entregar a tosa feita. Então, como é que pode acontecer o acordo entre as partes, né, para o tutor compreender sobre o manejo? Será que o manejo é abusivo mesmo ou não? Quando que é abusivo? Né? Quando que aquele manejo pode ser uma crueldade? Daí a gente lembra das liberdades, né, do bem-estar, das 5 liberdades. Isso, exatamente. O tutor, ele desconhece, né? Ele desconhece, primeiro, o funcionamento do pet shop, ele desconhece as necessidades do animal dele e ele desconhece como que é feito o manejo. Então, como é que retomando aquilo que a gente está falando sobre o CDC, é por meio da informação que o prestador de serviços vai ter que fornecer para ele poder entender e, mais do que isso, para ele poder decidir se ele realmente quer aquilo ou não. São recorrentes os casos em que contratado o serviço de banho e tosa, os tosadores, os banhistas e, enfim, o pessoal que trabalha lá, eles querem levar até o final aquele serviço. Quando, na verdade, às vezes a gente se depara com situações de que o melhor é você parar e respeitar aquela situação que não vai, que provavelmente vai gerar uma situação de conflito. Por exemplo, não são raros os casos em que os pets eles aplicam calmantes, sedativos nos animais para fazerem o banho e tosa. E isso, se não for ministrado, se esse medicamento não for ministrado por um médico veterinário, ou então, se não tiver conhecimento, o tutor não tiver conhecimento dele, isso afronta a autonomia de decisão do tutor, que é o tutor que vai decidir. O banhista, o profissional do pet shop não pode decidir pelo tutor isso. Então ele tem que entrar em contato. Aconteceu uma situação de difícil ali, algum risco que você está vendo que tanto a sua saúde, né, a sua integridade física está em risco, quanto a do animal, porque ele está agressivo. O que deve ser feito? Deve-se entrar em contato com o tutor. Falar assim, olha, está acontecendo isso, a gente interrompeu o banho, acho que a gente pode estabelecer porque às vezes essa agressividade pode vir até de uma situação clínica do animal. E aí o banho e tosa realmente não vai entender, porque ele não tem essa capacitação para perceber isso. Por isso a importância de um médico veterinário no acompanhamento do banho e tosa. O RT. Então, exatamente. Mas, e aí, então, tem que entrar em contato com o tutor e falar o que está acontecendo, dar a opção para o tutor ir retirar o animal, e assim, na medida, explicar para o tutor, olha, a gente não vai insistir porque a gente está vendo que ele está estressado, isso vai ser ruim. Então, essa capacitação tem que vir do pessoal do banho e tosa também, para explicar todos os riscos que isso vai envolver para o tutor, entendeu?
para dar a ele a possibilidade de escolher se ele quer continuar ou não. E assim, inclusive porque a responsabilidade do banho e tosa, ela é muito grande. Ela é uma atividade que é de risco. Então, esses riscos têm que ser esclarecidos e o banhista, o tosador, eles têm que saber a hora de parar, de respeitar o tempo do animal. Porque se for feito o manejo correto, que nem você explicou, progressivo, eles vão aceitar. Mas isso não é do dia para a noite. E isso também é uma possibilidade que tem a empresa de vender um serviço diferenciado. Porque às vezes o tutor quer um serviço diferenciado e não encontra. Explicar para o tutor um serviço diferenciado que vai garantir o bem-estar, de que não vai estressar aquele animal, não vai. Porque imagina um animal que é submetido a um estresse toda semana que vai tomar banho. Ele vai desenvolver problemas de comportamento. Isso é natural. Às vezes, a gente já estava conversando sobre isso também, né, Brigitte? Sobre os casos de óbito, várias coisas que acontecem dentro do pet que são desconhecidas. Muitos tutores não sabem que isso é muito recorrente. Tem um artigo, inclusive, da doutora veterinária, a doutora Ana Maria, sobre isso. Ela publicou o artigo numa revista de veterinária e também ela publicou uma tese que se chama Principais Alterações Encontradas em Necrópsias de Cães e Gatos que Vieram a Óbito em Procedimentos de Pet Shop Similares. E ali tem fratura de crânio, edema pulmonar, hemorragia pulmonar, tem ruptura de vísceras por compressão. Então, por causa da contenção, a pessoa, né, perdeu a noção da força e rompeu um órgão ali dentro. Imagina, né, a situação. Outra coisa assim que eu achei assim muito assim, eu lia, né? Aí ficava passando mal assim um pouquinho, aí voltava a ler de novo, porque eu não tenho, não tenho cabeça muito forte para isso, coisas. Né? E as fotos, né? Pulmão com hemorragia lá. Outra coisa assim, que era hematoma com formato de mão. Gente, né? Então, dependendo do animal, por exemplo, a minha Yorkzinha, a Frida, ela tem 2,5 kg. Ela é muito pequenininha. Então, eu tenho que tomar muito cuidado onde eu mando ela tosar, tomar banho, porque qualquer coisinha que acontece com ela, a consequência é muito mais grave, porque o corpo é muito pequenininho. Imagina levar num pet, que nem você falou, que às vezes dá banho nos animais como lava roupa, né? Como se fosse como se fosse uma lavanderia. Isso cada vez mais a gente vai. Sim, acontece. E assim, num animal de 2,5 kg, a força. Às vezes eu tropeço aqui nela e me dá um peso na consciência, porque assim, eles são muito, muito pequenininhos, muito sensíveis, muito delicados. A gente tem que entender isso. O tosador, o banhista tem que entender isso, o proprietário tem que entender isso. Porque às vezes não tem tanta força ali e tal. Animais maiores já vi acontecer coisas absurdas, assim. Essa tese é muito interessante de ser lida, porque a gente, enquanto tutor, um tutor que desconhece, deixa o animal lá e acha que é tudo bem. Não vai investigar, não vai saber como que o serviço é prestado. Então, e até por isso, às vezes, ele procura o menor preço, desconhece que tem trabalhos diferenciados que podem garantir um bem-estar para o seu animal, que ele pode aproveitar isso como um momento assim, que vai proporcionar bem-estar, não necessariamente só vai pegar e lavar o cachorro, né? Então, isso vai daquele processo de conscientização dos tutores que a gente falou no começo. E os profissionais de banho e tosa também, eu sinto que eles têm... teve uma pessoa que me procurou e perguntou se eu faço a consultoria comportamental sem o tutor. Porque não, eu faço sempre com o tutor, a minha consultoria comportamental, seja online ou presencial, é comigo, ou no caso quando é online, né, com o tosador, o tutor junto e o cachorro. Por que o tutor junto? Porque se o tutor não conhece também, não aprende sobre comportamento e linguagem corporal, como que ele vai cuidar bem do cachorro no dia a dia? Né? Como que vai fazer com que o cachorro baixe os níveis de estresse durante o dia a dia?
E no o pet shop aí a gente tem picos de estresse, né? Então, o tosador também tem que estar muito ciente sobre isso. E aí a pessoa vai falar assim, não, mas eu queria fazer a consultoria sem o tutor, porque ainda é tabu. Eu perguntei, mas tabu? Como assim tabu? Tabu banho tosa? É tabu ou o quê? O comportamento? Daí ela, não, porque o mau comportamento no banho tosa é tabu. Aí eu pedi para a pessoa explicar, mas ela não quis falar mais. E o que acontece? Os banhistas e tosadores, eles têm que perder esse medo de chegar para o cliente e falar, olha, o cachorro se comportou dessa forma, e por isso eu tive que parar o procedimento, e não ter medo de perder o cliente por isso. E muito pelo contrário, a pessoa vai ainda ter aquele cliente fiel para ele. Porque o cliente vai sentir a segurança, ó, qualquer coisa que acontecer aqui dentro, eu vou ser informado. E aí eu queria te Exatamente. perguntar sobre, porque assim, ó, no banho e tosa, o banho e tosa é muito diferente de um salão de cabeleireiro, porque a pessoa que vai para o salão, ela vai com a intenção de se embelezar. E no pet shop, não. No pet shop a gente impõe o embelezamento, né, animal, né? O perfume, o lacinho, penteado e tal. E até a gravatinha para os machos, porque tem muito cachorro que não está habituado, né, com aquela sensação, né, de ter alguma coisa no pescoço. Então, assim, e aí por causa do estresse, corre o risco de morte no banho tosa. Né? E ninguém É isso que eu ia pensa, falar. né? Ninguém imagina, nossa, eu levei o cachorro para tomar banho e morreu, né? E será E que aí é vale? por isso que é tão importante a informação, porque a expectativa do tutor é o quê? Eu estou levando meu animal para para ir no salão de beleza. Uhum, É aquela questão da transferência de expectativa humana para o animal. Estou uhum, levando meu animal para ir no salão de beleza e quero pegar ele limpinho. Só uhum, que isso tem todas às vezes o manejo, às vezes tem várias circunstâncias que podem implicar num dano ao animal, que inclusive pode ser o óbito. Esse dano pode ser o óbito, uhum. dependendo do que aconteceu, né? E aí, como é que você explica para o tutor que ele levou lá para dar um animal para tomar um banho e tirar ele limpinho de lá e o cachorro morreu? Uhum. Entendeu? Então, isso é o dever de informação que é previsto no Código de Defesa do Consumidor. Essa e todas as outras informações relativas à atividade de banho e tosa que tem que ser esclarecida para o tutor que desconhece os riscos dessa atividade. Uhum. Então, é dever daí do estabelecimento, do profissional, do responsável, passar essas informações. E aí, vale um pet shop ou profissional de banho e tosa, né? Fazer um contrato de prestação de serviço e colocar todos os riscos que podem acontecer ali? E esse contrato vai ser válido? Tem que ter alguma, não sei, alguma assinatura de advogado também ou não? Como é que funciona? Bom, até tem um manual aqui no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná que vai dispor especificamente sobre a questão do banho e tosa. A gente até vai combinar uma live sobre esse tema, né, Aham. Brigitte? Então, a gente vai poder abordar isso lá também. Mas é lógico que existem critérios, existe o contrato de prestação de serviços do banho e tosa, e Uhum. o estabelecimento tem o dever de identificar várias coisas desse contrato, mas isso não Uhum. quer dizer que ele vai se eximir de responsabilidade. O contrato não serve para isso. Na verdade, Uhum. isso não existe, isso vai ter que ser avaliado caso a caso, e quanto melhor estruturado esse contrato, melhor orientada a equipe, com acompanhamento de um médico veterinário para poder orientar, isso vai ser minimizado, é o que a gente fala no direito, porque evitar, isso não se fala em evitar, até porque todas as pessoas têm direito de ação, então você pode ir até o judiciário e promover uma ação, se ela tiver Uhum. minimamente as condições para isso. Mas o contrato vai te assegurar o recebimento pelo valor pelo serviço prestado, vai assegurar ao próprio contratante, né, ao próprio tutor, ter ciência de quanto ele tem que pagar, de alguns riscos, mas que os riscos também têm que ser prestados oralmente no momento daquela contratação do serviço. Não é só porque as pessoas têm isso muito ainda objetificado, que a gente falou lá no começo da live, do animal ser um objeto, levar lá para lavar e voltar. Isso não é assim.
Isso não é assim. E na medida que a gente vai ampliando os direitos dos animais enquanto seres sencientes, isso vai mudar, isso vai ganhar uma perspectiva muito maior, muito mais abrangente. O que vai aumentar a responsabilidade dos pets e de toda o que envolve o atendimento do animal, estabelecimentos veterinários em geral, quanto a isso, quanto ao reconhecimento desse animal enquanto sujeito de direitos e inclusive ao bem-estar, e de que se esse direito for afrontado, pode ser passível de indenização, de reparação. Uhum. Então, a gente conclui que quem que é o culpado pela agressividade do cachorro no banho e tosa? São ambos os lados, né? Tutor, a gente tem que ver profissional de banho e tosa. Pela falta de conhecimento, por desconhecer sobre o comportamento que é diferente do comportamento humano. O que você ia complementar? Olha, só deixa eu te avisar, a gente tem 12 minutinhos. Daí você complementa e a gente vai para as perguntas aqui. Tá. Falar em culpado é muito complicado. A gente tem que falar em responsabilidade, né? Uhum. O tutor tem algumas responsabilidades que nem a gente falou, ele às vezes desconhece, e isso tem que ser fomentado, essa informação quanto a essas responsabilidades. Principalmente de entender se o processo do banho e tosa é algo que está garantindo ou não o bem-estar do seu animal. Se você você entende que, obviamente, a gente sabe que o banho, na medida que a gente convive com os animais de uma forma muito próxima hoje em dia, o banho é algo que vai assegurar a higiene desse animal, a saúde desse animal. Então, realmente, é algo que é necessário. Mas isso precisa ser observado pelo tutor se o animal não está sofrendo nesse banho. Então, ele tem que identificar, ele tem que saber como identificar isso, identificar sinais, comportamentos. Por outro lado, a responsabilidade maior recai sobre o estabelecimento. Porque ele tem, pela legislação, ele tem que seguir regras das mais diversas, inclusive sanitárias, ele tem dever de informação, ele tem dever de garantir que o serviço seja prestado de uma forma correta. Então, tem vários deveres que, pela lei, vão atribuir a ele uma responsabilidade maior, que inclusive num processo vai caber a ele se eximir da prova de que algo não aconteceu, o que vai ser difícil, porque a gente não vai apurar a culpa, né? Vai ser mais complicado. Então, a responsabilidade do estabelecimento, ela é muito maior. Por isso que eu falo, a recomendação num caso de agressividade, tem que ser identificado, tem que entrar em contato com o tutor e tem que interromper, tem que respeitar isso. Porque isso pode gerar outros problemas, como, por exemplo, diversos... que nem você falou, hematomas, esganadura, vários como é que eu falo? Problemas físicos, né? Ou até psicológicos no animal, que o tutor às vezes não sabia que estava acontecendo e aí não foi informado, então essa responsabilidade vai recair sobre o banho e tosa, sobre o pet shop, né? Então, às vezes, animais que vêm com alguma doença de pele, isso precisa ser identificado, porque senão tem que fazer uma higienização do ambiente, porque pode passar para outros animais. Também a questão do acondicionamento dos animais, se muito pequenininhos, se mais idosos, eles têm necessidades diferentes. Então, não é só simplesmente receber o animal para dar banho, lavar e pronto. É algo muito mais profundo que isso. E isso tem que ser entendido pelas empresas de banho e tosa, de pet shop, não como uma burocracia, mas sim como uma possibilidade de você oferecer um tratamento, um serviço diferenciado. Que isso vai crescer nos próximos anos, com certeza, porque os animais estão ganhando espaço no mundo jurídico. Então, na medida que você vai apresentando um serviço diferenciado e o tutor vai se conscientizando de que ele não deve expor o seu animal a uma situação de estresse, ele vai contratar isso. Isso é muito mais vendável, entendeu? Uhum. Então, falar em culpado é complicado, mas a gente pode falar em responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade. A do estabelecimento, ela é maior. Ela vai ter mais reflexos jurídicos. Então, pelo menos por enquanto a gente não tem algo que estabeleça exatamente quais são os deveres do tutor.
Até porque a gente está numa relação de prestação de serviços, de Código de Defesa do Consumidor, que a empresa, ela é mais, comparado com o consumidor, ele é mais vulnerável, que a gente também já falou, né? Então, é isso. A gente tem que tomar cuidado em falar em culpado, mas a gente pode falar em responsabilidades. Muitas vezes, né, que eu falo, quando eu falei já no inicinho da live, que muitas vezes a gente tem uma boa intenção, mas não, aquilo ali não significa que a gente está suprindo a real necessidade do animal, né? Então, assim, por exemplo, tem muita gente que não sabe que depois que o cachorro volta do pet shop, ou ele fica super acuado, morrendo de medo de qualquer barulho, ou ele fica agressivo, né? Ele reage de forma agressiva e que isso não é normal. Ou chega do pet shop e fica cansado, já chega e dorme. Isso não é normal. Por que dorme? Porque foi gerado muita adrenalina e depois que baixa a adrenalina, acaba a energia. Né? E ou Exatamente. então, assim, tem vários cães, né? 2, 3 cães naquela casa, ou tem gatos também, né? E aí passa perfume nos animais, aí eles começam a entrar em conflito, porque um não reconhece o outro. Qual que é a melhor forma de reconhecer um animal reconhecer o outro? É pelo olfato, né? Então, assim, a intenção é boa, mas não é a real necessidade do animal. E aí... Ela é boa, mas ela às vezes não é suficiente. A gente tem que trabalhar na medida do possível, sempre aumentar para oferecer o melhor serviço, né? E, ó, eu já vou adiantar assuntos de próximas lives, né? Então, eu já vou puxar aqui, ó, vou falar sobre que a nossa live vai ser sobre institutos e instrumentos de defesa do consumidor. Então, como a Patrícia falou, que muitas vezes, muitas vezes não, o Código do Consumidor, ele vai recair com mais peso sobre o estabelecimento. E aí até diz aqui, sobre a responsabilidade objetiva, que o fornecedor responde independente da culpa. Então... Isso bom, a gente vai falar isso numa outra live, mas quando a gente fala na responsabilidade que apura a culpa, a gente vai verificar se houve negligência, imprudência, imperícia ou até mesmo dolo. Mas isso, na questão do pet shop, não é nem avaliado. Não adianta se falar, ele foi negligente. A gente vai ter que, o pet shop vai ser responsável por indenizar se for verificado o dano, por exemplo, o animal morreu, a conduta teve uma lesão durante o atendimento e o nexo de causalidade. O óbito veio em razão da conduta praticada dentro do pet shop, entendeu? Então não vai discutir se o atendimento teve culpa ou se não teve culpa, se quem atendeu, porque realmente, na maioria das vezes, tem a boa intenção, mas a gente tem que trabalhar com além disso, porque a gente está falando de um serviço que é regido sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor sendo vulnerável, a informação tem que vir, a formação e a informação tem que vir do prestador de serviços. Então, não é um luxo, ou é dever de prestar um bom serviço, sob pena de ter que responder por isso, se não for feito. E aí a gente vai falar também aí em outra live, porque tem muito assunto, ó. Política Nacional das Relações de Consumo. Aí entra Código do Consumidor, teoria do risco criado. Porque assim, que nem a gente falou, muitas vezes assim, a gente não sabe, né? Quais são os riscos? Quer dizer, o tutor não sabe. Quais são os riscos que podem acontecer ali no banho tosa, que é o caso de óbito, ferimentos por corte, porque a gente está trabalhando com lâminas, né? Então, aí como que o estabelecimento pode se proteger, ou será que ele consegue se proteger ou não? Aí vamos falar também sobre defeito de serviço, serviço também tem defeito. Prazos para reclamação, né, no caso do tutor, e composição indenizatória. E aí vamos fazer outra live também sobre manual de procedimentos do RT. Então a gente vai ter como base um manual que o Conselho de Medicina Veterinária aqui do Paraná publicou esse ano, e manual de boas práticas de higiene e estética animal. Ó, 4 minutinhos, vamos ver se vai dar tempo aqui, ó. Perguntaram aqui, como devo agir com Rottweiler que não aceita outro cachorro ao lado para banho? Então, você vai ter que fazer um banho individualizado, né? Diferenciado.
Porque muitas vezes o cão ele pode ter medo ou pode ter sociabilização. Outra pergunta. O mau comportamento pode ter vindo de outro banho e tosa? Independente de onde veio, se veio de casa, de outro banho e tosa, a gente tem que saber analisar o comportamento e linguagem corporal e saber o que fazer diante daquilo, independente do histórico. Ai, sobe. Aqui, ó. Mas de que forma devo falar sobre o comportamento? Porque já tentei várias vezes, mas o tutor acha que é má vontade do tosador. Patrícia. Tem tutor também que às vezes ele se nega, né, a enxergar a realidade. E até por desconhecimento, e até porque às vezes o animal não apresenta aquele comportamento dentro de casa. Mas assim, a partir do momento que você recolhe o animal e você já começa a perceber e capacitado, né? A partir do momento que você está capacitado e começa a perceber os sinais de estresse que o animal vai dando, já tem que entrar em contato e se permitir não fazer aquele atendimento se você achar que pode ser um atendimento que vai gerar problema, vai dar risco. Que nem você falou antes também, né? Tem muita dificuldade do pessoal do banho tosa em dizer não, mas isso tem que saber ser feito, porque assumir o risco é muito pior, entendeu? Então, eu acho que é por aí. A gente tem que sempre informar e sempre informar o tutor na medida... Exatamente, o tutor, para ele poder tomar a melhor decisão que ele entender, né? Porque no fim das contas a decisão sobre o animal é dele. Vamos ver. Tem mais alguma? Aqui, ó. Meus clientes dormem. E o nosso procedimento é muito tranquilo, por quê? Aí isso eu preciso analisar. Cada caso, né? É correto pedir que o tutor fique dentro do banho tosa quando o animal for idoso? Eu peço. Bom, em todos os meus atendimentos eu peço para o tutor ficar junto, Patrícia. Eu acho que nada obsta. Eu acho que a gente vai cair, não vai não, Brigitte? Tá quase dando 1 hora, né? 1 minuto. Corre lá. 1 minuto. É possível pedir o acompanhamento do tutor, se ele não estiver gerando estresse no animal, ele pode ser feito. Aqui no Paraná, inclusive, tem uma lei que é para colocar câmeras nos ambientes de banho e tosa, para o tutor poder acompanhar, inclusive, remotamente. Então, não tem problema a pedir para acompanhar e até explicar por que você está fazendo isso, qual a necessidade do animal. Se você explicar, a chance do tutor entender e aceitar é muito maior. E é bom que a câmera, independente da obrigatoriedade, é uma forma de proteção pra gente, né? Bateu o cronômetro, gente, olha, me sigam lá no Prive Petly, sigam a Patrícia também no Direito Vet Pet. Qualquer coisa tem a descrição lá no meu informativo. E muito obrigada para vocês, Patrícia, obrigada. 10 segundos para despedir. Eu que agradeço, Brigitte, obrigada pela oportunidade e qualquer dúvida eu estou à disposição no meu Instagram, lá do Direito Vet Pet.